Pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, independente do horário que você estiver assistindo a aula. A aula de hoje, concentração molar ou molaridade, os dois nomes estão corretos. Para a gente falar disso, né, o que a gente tem que relembrar aqui, ó? Concentração comum, massa molar e quantidade de matéria. O que são essas coisas aí? Tá? Concentração comum, tá? É o que a gente viu em sala de aula. Massa molar é a massa que vocês aprenderam a calcular, a massa de uma molécula, a massa de um átomo, que já vem na tabela periódica dado, né? O hidrogênio é 1, o oxigênio é 16, carbono é 12. Quantidade de matéria é o mol, né? Quantos mols tem naquela solução? É isso aí. Coisas que vocês já têm um hábito, né? Concentração comum em grama-litro, a massa molar em mol, né? Grama por mol, e a quantidade de matéria em mols, tá? Então vamos começar relembrando o que é uma solução, né? A solução, né, são misturas homogêneas e formadas pela associação de pelo menos um material capaz de ser dissolvido por outro. O material dissolvido é o soluto, o material que dissolve é o solvente, tá? Então você tem aí um soluto, deve ser o sulfato de cobre, que é um sal, a água, né? E os dois em solução aí, tá? Uma solução aí de sulfato de cobre, deve ser azulzinho aí, né? Então tem um soluto, um solvente, e você juntando os dois tem uma solução. Concentração comum, o que é a concentração comum? Tá? É a relação matemática entre a massa do soluto e o volume do solvente. A concentração, como a gente já viu, é medida em grama por litro. A massa tem que ser em grama, volume em litros. Então a concentração medida em gramas por litro. Não pode esquecer isso. Concentração comum. Aí vem um exercício, né? Em cada 200 ml do leite existem 9 gramas de carboidrato. A partir da transformação dessa quantidade de leite para litros, tá? A concentração existente de carboidratos é de. Então a gente vai ter que transformar então a quantidade de leite em litros, tá? Tem 200 ml, basta dividir por 1000 e a massa já é 9 gramas. Vamos fazer aquele esquema, dar 20 segundos para vocês poderem pausar o vídeo, fazer tranquilo. Eu volto com a correção. Muito bem. Aí você transformando, dividindo 200 ml por 1000, vai dar 0,2. Aí você vai dividir a massa por isso aí, né? Então vamos lá. Ó a resposta aí, ó. Aqui você obteve o 0,2, como eu tinha falado. Você divide o 9 pelo 0,2, vai obter 45 gramas por litro. E aí, acertou? Tem que ver se acertou, hein? Se ficou dúvida, tem que voltar ao vídeo, perguntar, né? Porque não pode ficar dúvida. Então tá aí, ó, 45 gramas litro. Tabela periódica dos elementos, né? Onde marca a massa molar de cada, ou a massa molar de cada elemento. Molecular quando é moléculas, massa molar quando a gente fala dos elementos. Ela marca sempre aí na parte de baixo, não sei se vai dar para ver aqui. Vamos ver se dá para ampliar aqui. Acho que não vai dar, não. Opa, voltou. Né? Mas ela fica marcada mais ou menos aqui, ó, embaixo de cada elemento, tá? Embaixo. Aí, ó. Sempre na parte de baixo, geralmente. Nas tabelas mais comuns. Aí tem até a legendinha das tabelas, né? Hidrogênio, a massa é 1 aproximadamente, não é exato. A gente costuma arredondar, o oxigênio ali é 16, na família 6, tá? O oxigênio aqui nessa família. Aqui, ó. Né? E aí por aí vai. Cloro é 35,5. Então, geralmente é dado esses valores nos exercícios. Caso não é dado, eles sempre fornecem, quando é vestibular, uma tabela aí que você pode estar consultando,
Você pode estar arredondando esses valores ou eles já dão arredondar. Não tem problema. Desde que não fuja muito da resposta, né? Quantidade de matéria em mol. Tá? Como que eu calculo a quantidade de matéria que tem numa determinada massa de uma substância? O mol é a grandeza da quantidade de matéria, que a gente chama de N, ó, tá? N. E a massa contida em 1 mol é chamada de massa molar. Coloquei MM aqui, ó. Pode aparecer Mzão maiúsculo. Eu costumo colocar MM, tá? Para facilitar, tá? Aqui, ó, costuma aparecer assim, esse M maiúsculo. E a massa normal, que é em gramas, costuma aparecer esse M pequenininho aqui, ó, tá? Para calcular o número de mols contido em uma determinada massa de um gás, por exemplo, usa-se a relação N, tá aqui, igual a M, que é a massa, sobre a massa molar daquele elemento, daquela substância, tá? Pode ser gás, sólido, líquido, não interessa, tá? Então é assim que calcula. Quantidade de matéria é mol, tá? E aí o primeiro exercício de mol. Qual a massa molar de uma molécula de etano? Olha o etano aí, o que ele tem. O etano ele tem o que aí? Né? Ele tem um C2H6. Ó, C2H6. 2 átomos de carbono, 6 átomos de hidrogênio. A massa molar do carbono é 12, do hidrogênio é 1. A gente então tem que fazer o quê? 2 vezes 12, 6 vezes 1. Soma tudo, vai dar aí a massa molar. Então, 20 segundinhos aí para fazer, hein? E eu volto. Pausa o vídeo que eu tô voltando já já. E aí, conseguiram achar, acertaram ou ficou na dúvida? Então vamos lá, ó. Opa, vamos ver, deu 30? Vamos analisar isso aí, né? Eu tenho, aqui eu montei tipo uma equaçãozinha para resolver, ó, 2 átomos de carbono mais 6 de hidrogênio, né? 2 vezes 12, ó, 2 vezes 12 deu 24 aqui. Mais 6 vezes 1, 6. 24 com 6 deu 30. Aí, ó. 2 vezes 12, 24. 6 vezes 1, 6. 24 mais 6, 30 gramas por mol. Essa é a unidade da massa molar, tá? É a alternativa D, 30 gramas, tá? Qualquer dúvida aí, depois a gente tira, não tem problema. Bem tranquilo esse exercício, tá? O etano aí que é um gás, tá? Etano, butano, é um gás. O butano é o gás de cozinha. Agora, ó, qual a quantidade de matéria presente em 120 gramas de etano? Um outro exercício. Então, você já sabe quanto que é a massa molar do etano, ó, 30 gramas mol desse exercício. Você já sabe quanto é a massa molar. Qual a quantidade de matéria que tem em 120 gramas do etano? Você vai dividir a massa que você tem pela massa molar que você achou no outro, ó. A massa pela massa molar que você achou lá no exercício anterior. Vou fazer de novo o esquema. 20 segundos e eu tô de volta, você faz aí. E aí, conseguiu? Essa aí não era de alternativa, hein? Tinha que saber fazer a conta mesmo, não tinha nem como chutar. Então, eu tenho 120 gramas. É só dividir por 30, porque lá no outro slide eu achei, né? Eu achei o quê? Que a massa molar dele era 30. 120 gramas dividido por 30, a resposta nossa, ó, 4 mol.
A quantidade de matéria é 4 mol. Se eu tiver 120 gramas de etano. Não pode errar essas continhas, é fácil demais isso, hein? Só ter atenção. Vamos lá. Concentração molar ou molaridade. A gente chega agora no nosso objetivo. Molaridade é a relação existente entre a quantidade de matéria dissoluto, tá? Quanto eu tenho de matéria dissoluta. Agora não é em gramas, é em mol, tá? Tá vendo? Ó? A concentração molar também é um Mzão, um M maiúsculo. É a quantidade de matéria dissoluta, que é o N, que vocês já sabem, e o volume da solução, que é o V, né? Olha o Vzinho aqui, ó. Tá diferente esse aí, né? Ou seja, M é igual a N sobre V. É a quantidade de matéria N, vou repetir, e o volume da solução. Quantidade de matéria em mol. Quantidade de matéria em mol. Não esqueça. E aí mais um exercício. Foi colocado 540 gramas de glicose. Deu a massa molar do glicose, ó. Não precisa calcular. É uma molécula um pouco grande, então o objetivo aqui não é calcular. Em 6 litros de água, tá? 540 gramas de glicose em 6 litros de água. Qual a molaridade dessa solução? Qual a concentração molar dela? Ele quer saber, né? Então, você colocou 540 gramas. Você tem que achar primeiro a quantidade de matéria, tá? Dividiu 540 aí pelo 180. O que der, você vai dividir pelo 6, né? Aplicando aquelas formulinhas aí, ó. Aquelas formulinhas marotas que a gente já passou, né? Primeiro vai achar isso aqui, igual a gente fez para o etano, tá? E depois a gente vai fazer isso aqui que a gente fez para achar a quantidade de matéria e achar a concentração, tá? Olha aqui, ó, a concentração está aqui, ó, N sobre V, tá? Acha a quantidade de matéria, que é o que a gente fez para o etano era 4 mols, né? Então tem que fazer essas continhas aí, ó. Não precisa achar a massa molar nesse. Acha a quantidade de matéria e divide pelo volume, né? Então mais 20 segundinhos e vocês aí façam esse exercício, tá? Já já eu volto. Pausa o vídeo que eu volto. E aí, conseguiram? Obtiveram uma resposta aí exitosa nesse exercício? Vai dar meio mol. Por que que vai dar meio mol? Quem acertou será, hein? Então, primeiro, dividir a massa, ó, 540 por 180, como eu falei. Vai dar 3 mol. Achei a quantidade de matéria, achei o N, ó. Achei esse N aqui, ó. Depois eu peguei e fiz o quê? Achei a concentração molar. Dividi o N, que é 3, por 6 litros. Aí 3 dividido por 6, a gente sabe, é uma fração, não vai dar inteiro, né? Vai dar 0,5, né? Ou meio, né? 0,5 mol por litro ou meio mol por litro, tá? As duas nomenclaturas tá certa. Quem colocou aí também uma fraçãozinha 1 sobre 2 também não está errado. Só que, eventualmente, na química a gente gosta da resposta assim, ó. 0,5, tá? Porque é a maneira de você descrever numericamente aí, né? Não é à toa que a gente acha isso aqui, não. É para misturas de soluções para outras coisas, tá? O número de Avogadro, tá? Esse número aí, que eu acho que confundiu muita gente já, tá? O número de Avogadro representa o número de partículas ou moléculas contidas num mol, tá? Aqui está ele, ó. É 6,02 vezes 10 a 23. Deixa eu tirar o amarelo aqui para vocês enxergar. Né? 6,02 vezes 10 a 23. É aproximado, né?
Então, ele representa a quantidade de átomos em 1 mol, tá? De átomos e a quantidade de moléculas, tá? Em 1 mol de determinada molécula aí. Então, ó, aqui tem um exemplo para o alumínio, tá? Especificando a situação do alumínio. Ele tem massa atômica de 27, quantidade de átomo de 6,02 vezes 10 a 23 átomos, tá? Isso para 1 mol. E a massa molar é 27 gramas por mol, tá? Então, em 1 mol ele tem 27 gramas, que equivale a 27 unidades atômicas, que é a mesma coisa, praticamente. E a quantidade de átomos é essa daí, que é o número de Avogadro, tá? Por isso que quando eu peço a massa contida em um átomo, eu tenho que dividir quem? Tinha um exercício desse lá para vocês fazerem. Na verdade tem, hein? Deixa eu voltar lá, acabou. Vamos lá, ó. Tinha um exercício lá. O que vocês tinham que fazer? Dividir o 27 por isso aqui, ó. Ah, mas vai dar um número bem pequeno. Esse 23 vai ficar negativo? Vai ficar negativo. Ele vai estar dividindo, vai ter um exercício desse aqui, ó, nesse slide, tá? Então é isso. O número de Avogadro ele representa a quantidade de átomo ou quantidade de molécula, tá? Átomo é quando eu estou falando do indivíduo sozinho, por exemplo, o alumínio, que é um átomo que tem na tabela periódica. Molécula, eu falo da água, por exemplo. Quantas moléculas de água eu tenho em 1 mol? Eu tenho 6,02 vezes 10 a 23 moléculas de água em 1 mol. É isso. E aí o exercício, ó, bem parecido com aquele eu deixei, tá? Sabendo que a massa atômica do carbono é igual a 12 unidades, determine a massa em gramas de um átomo desse elemento. E aí é dado o número de Avogadro para vocês, que vocês já sabem, tem lá no outro slide. Então, o que eu tenho que fazer mesmo? Eu tenho que fazer uma divisão. Dividir esse 12 pelo número de Avogadro. Apenas isso. Mas é difícil a propriedade da potência. Tem que se acostumar. Química, física tem muita propriedade de potência. Vamos dar 20 segundinhos para a aula não ficar longa, né? E vocês façam. Tá acabando. Muito bem. Quem dividiu certinho aí viu que já obteve uma resposta correta, né? A letra E. Se você dividir 12 por 6, vai dar 2, ó. Você divide 12 por 6, vai dar 2, ó. 12 dividido por 6, 2. Aí o 10 a 23, o que acontece com ele? Ele não está dividindo na fração, né? Quando ele está dividindo na fração, se eu quero jogar ele aqui para cima, aqui junto com onde estava o 12, eu tenho que negativar quem? O expoente, né? Quer dizer que ele é um número muito pequeno, eu estou dividindo aí por 10 a 23. Então vai ficar 2 vezes 10 a menos 23, é a massa, né? Então aí, ó, 1 mol de átomo de carbono aí, ó, né? Tem 12 gramas por mol, né? O número de Avogadro aí é 6, 10 a 23 mol, né? Faltou 0,2 aqui, aproximadamente. Então é isso, tá? Dá 12 aí. Dá 2, na verdade, né? Aqui a gente arredondou esse 6 para ficar mais fácil a conta, tá? Então a letra E aí para quem acertou, passou perto. Quem se confundiu com a D, toma cuidado, foi no erro na propriedade da potência. Quem se confundiu com a B, esqueceu da potência, tá? Agora as outras não dava para se confundir mesmo, hein? Se confundiu aí, tiver dúvida ainda, dá uma perguntada, tá? Que a gente tá aí para tirar as dúvidas de vocês nessa pandemia brava aí, né? Aí tá o nosso amigo Avogadro, as fontes que eu consulto, né, para preparar o material, o InfoEscola, tá? O InfoEscola, toda a matéria, Mundo Educação, Brasil Escola às vezes, e é isso,
tá? Esses sites aí tem muita coisa que a gente pode estudar. A aula de química dessa semana, então, foi isso. Para dar uma retomada, a gente vai avançando agora. Continuem assistindo as aulas do Centro de Mídia, mesmo com todas as dificuldades que vocês possam sentir. Talvez lá venha indo muito rápido. Digam se a gente está indo rápido aqui também. Mas é isso. Vamos junto aí, devagar, tudo acontece. Tchau, tchau, pessoal. Até a próxima.